O doutorado informal, ele tem o livro, mas o doutorado informal é também um projeto que o Alex coordena, certo? Eu acho que não Faz diria parte, coordena, caso, mas é um movimento que a gente está criando tem um tempinho já. Então, o doutorado informal é um conjunto de pessoas, uma comunidade de gente que quer criar o seu percurso de aprendizado de um outro jeito. Então, quando eu estava lá atrás querendo criar um projeto de pesquisa e eu quase fui parar na universidade tradicional por conta disso, eu olhei para essa ideia e me fascinou. Falei, nossa, é isso que eu quero para mim agora. E aí, ao longo do meu processo de doutorado informal, né, dessa minha investigação, eu fui conhecendo, outras pessoas vieram até mim também falando, poxa, mas interessante isso, eu também quero saber mais sobre isso, quem sabe eu também não posso fazer uma investigação sobre um tema que eu gosto. Legal. E eu fui percebendo que isso tinha muito potencial, assim. Tanto eu quanto o André Gravatá, que foi quem primeiro cunhou esse termo, ele já tinha percebido também que as pessoas ficaram curiosas quando ouviam isso. E aí, no ano passado, eu comecei a anfitriar, a puxar alguns encontros para a gente discutir junto o que é doutorado informal. A gente tem uma oportunidade aqui de criar um novo movimento. Então, do que a gente está falando quando a gente está falando de doutorado informal? E foi muito interessante, a gente fez uns 3, 4 encontros ao longo do ano. E no final a gente criou um manifesto, que é um documento que está disponível online, também tem uma versão em PDF que dá para fazer download. E esse manifesto ele traz a síntese do que a gente acredita que é o doutorado informal. E a principal coisa que a gente chegou, assim, que ajuda a gente a contar para as pessoas o que é, são os 5 princípios. Então, um doutorado informal é um processo que tem curiosidade, que tem autonomia, que é um percurso, já eu falo mais sobre isso, ele tem uma entrega clara, ou entregas, e por último é um processo que demanda sabedoria, e que constrói sabedoria. Então, falando um pouquinho sobre os princípios, a curiosidade é essa vontade autêntica de se fazer alguma coisa, de ser chamado por um assunto, por um tema, por uma inspiração, por um projeto que te encanta. Então é alguma coisa que nasce profundamente dentro da gente, não tem como outra pessoa colocar na gente. Vem da gente, de dentro para fora. A autonomia é essa capacidade que a gente está falando aqui da gente construir nosso próprio caminho, tomar nossas próprias decisões. Então, por exemplo, se até mesmo no doutorado informal eu entender que por um período faz sentido para mim entrar dentro de uma instituição convencional para buscar alguma coisa ali, eu posso fazer isso, desde que essa seja uma decisão autônoma. Né? E acho que deve ter muito a ver também com organização e disponibilização de tempo, né? Porque hoje o tempo é acho que o recurso mais precioso que a gente tem. Então, bom, eu estou num doutorado informal, mas a informalidade dele, a autonomia que vai regular o quanto eu vou me dedicar de fato a isso, né? Porque às vezes a gente, bom, mas tudo bem, é informal, eu posso estudar. Tá bom, você vai demorar 10 anos para concluir o estudo. Ok, você pode demorar os 10 anos, né? A autonomia é sua, você que diz o tempo que você vai levar também, né? Sim, sim. Essa decisão também é da pessoa. Em termos de conteúdo, de formatos de interação, que tipo de interação você vai criar com as pessoas, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, que tipo de método você vai usar. Em termos de formato, né, eu escrevi um livro, mas outras pessoas, no doutorado informal, podem criar outros tipos de formato. Né? Podem criar um documentário, podem criar um espetáculo de dança, podem criar um protótipo de uma máquina, se estiver estudando física, não sei. Então, vai de cada um mesmo, isso é autonomia. E tomar essas decisões por conta própria, ainda que a gente tenha as pessoas ao nosso redor que nos ajudam, não é fácil, porque a gente se acostumou, né, nós que passamos por essa experiência da escolarização tradicional e que estamos imersos nesse mundo do trabalho profissional, que também vem de uma tradição, a gente se acostumou muito a termos as nossas decisões tomadas por outras pessoas. Exato. Ou de depender do outro, né? Aí vou começar a estudar, mas eu dependo de alguém. Quer para me passar o saber, quer para me falar até onde eu tenho que chegar.
quero para me aplicar, sei lá, uma prova, né? A gente tem na cabeça que a gente depende do outro para fazer as coisas, né? Exatamente. Então, a gente fazer essa mudança de chave não é um processo trivial, assim, e esse tipo de coisa, doutorado informal, essas novas opções de educação, elas nos ajudam a fazer isso, né? Elas são... Eu vejo o doutorado informal como uma ideia-força, assim, como uma metáfora mesmo que nos ajuda. Ele tem algum local ou vocês só fazem encontros esporádicos? Ou as pessoas se encontram online, marcam de repente Facebook? Vamos supor que eu quero começar meu doutorado informal. E aí eu posso pedir ajuda através do Facebook ou existe um lugar onde as pessoas se encontram? Não existe um único lugar. Tá. A gente se organiza muito a partir de uma noção de rede. Legal. Então tem um grupo no Facebook, que é onde a gente concentra mais as pessoas. Hoje a gente deve ter umas 3.000, 4.000 pessoas lá, de várias cidades diferentes. E as pessoas, se quiserem organizar um encontro na sua cidade, elas podem propor, muito partindo dessa lógica da autonomia, né, do protagonismo mesmo. Se eu quero me conectar com alguma outra pessoa lá no grupo, eu posso fazer um pedido de ajuda, eu posso convidar alguém para ser meu mentor em relação... vou começar meu doutorado informal, preciso de ajuda para começar a ver os formatos, que tipo de trabalho eu vou fazer, quem já fez consegue ajudar, né? Exatamente. Legal. Tem essa rede de ajuda mútua, assim, que a gente gosta de alimentar. E, só terminando de falar dos princípios, tem um terceiro que é o percurso. Então, é legal a gente fazer uma diferenciação entre curso e percurso. Curso a gente vê por aí o tempo todo e é a forma como nossa educação se estruturou, né, ao longo do tempo. Tem curso de fotografia, curso de mestrado, tudo é curso. Mas uma vez eu fiquei curioso sobre esse termo e fui pesquisar, em termos de origem da palavra, o que significava percurso. E aí eu fui ver que o per, que é a primeira palavrinha, ela vem de uma origem que designa um caminho por inteiro, um caminho integral. Então, o curso é um caminho. O curso de um rio, por exemplo, você pode falar, é o caminho que o rio faz. Mas se você fala de um percurso, significa percorrer integralmente o caminho. Então, eu acho que essa é uma imagem muito legal para a gente ter em mente também. Porque se a gente está falando de um percurso, a gente está falando de algo que, no caso do doutorado informal, é um processo de aprendizagem que integra nossas diferentes dimensões, né? Não é só pensar, não é só conteúdo. Também tem a ver com sentir, com nossas emoções, também tem a ver com agir no mundo, com fazer uma diferença positiva. Então, não é só pensar, não é só cabeça. A gente integra cabeça, coração e mãos. Né? E os outros dois últimos, a entrega, é uma noção muito clara que a gente tem de que esse processo precisa dar em alguma coisa, precisa gerar um resultado concreto para a sociedade. Então, existe o percurso, o processo, e ele deságua em alguma coisa. Pode ser, como eu falei, um documentário, pode ser até mesmo uma tese acadêmica, se a pessoa quiser. Mas a pessoa precisa, para ser um doutorado informal, como a gente está entendendo, entregar algo para o mundo. Né? E por último, a questão da sabedoria, que eu acho que o jeito mais fácil de falar sobre ela tem a ver com um exemplo de um conhecimento no mundo que, para mim, faltou completamente sabedoria nele, que é a construção da bomba atômica. Então, se a gente pensa na bomba atômica, ela é um artefato que demandou uma evolução de conhecimento incrível, só que, por outro lado, as pessoas que criaram isso não refletiram sobre a aplicação que isso iria ter, né? Ou refletiram de uma forma errada. Então, a sabedoria tem a ver com uma consciência ética em relação a como que a gente constrói conhecimento. E também em relação a como que a gente aplica esse conhecimento. Né? Então, a gente não pode ter mais nossas teses, dissertações universitárias indo parar na gaveta de uma biblioteca e nunca mais saindo de lá. A gente precisa fazer alguma coisa com elas. Até porque o saber ele tem que ser dividido, distribuído, né? Enfim, o conhecimento não tem que ficar estático, parado, né? Sim, eu acho que é uma perda de algo muito precioso e também eu acredito que quando a gente compartilha o conhecimento, a gente contribui para engrandecer ele, para fazer ele ficar ainda maior, ainda mais cheio de perspectivas, de nuances.
Então é bom até mesmo para a pessoa que compartilha, ao fazer isso ela também aprende. Também. É muito interessante a gente perceber isso. No meu processo ficou muito claro, assim, quando eu precisei escrever o livro, por exemplo, eu precisei dar uma estrutura para ele. Então eu precisei construir uma narrativa. Isso me ajudou a aprender mais sobre o meu próprio processo, sobre as coisas que eu estava pesquisando. Então sempre que a gente precisa comunicar alguma coisa, a gente precisa criar algum tipo de estrutura para a gente conseguir passar a nossa mensagem. Porque dizem todas as pesquisas também, né, que na comunicação 80% da responsabilidade é de quem está falando, de quem está comunicando, de quem está escrevendo, né, seja como for essa comunicação, né. Então, acho que também esse processo de aprender como que eu vou comunicar o meu saber também deve ser uma coisa muito enriquecedora. Com certeza. Para mim foi bastante. Assim. Beleza? Eu achei que você ia falar do tempo. Não, ainda estava em 11 minutos.